Olá pessoal, eu sou Danilo, quero apresentar aqui uma atividade da Postec e a Paradevs, da FIAP. É um projeto de analisar diagramas de arquitetura de softwares e encontrar problemas, encontrar ameaças usando a metodologia STRIDE, desenvolvida pela Microsoft. Num projeto ideal, seria bom ter um dataset com 300 ou mais imagens, bound box em cada componente, usar metodologia supervisionada YOLO V8 e tudo mais. Porém, para esse nosso caso aqui um pouco mais simples, vamos usar algumas imagens e optamos por fazer um treinamento com Few Short Prompt, usando as APIs. No caso aqui a gente vai usar do Google com Gemini, mas poderia também ser outros sistemas. Então, como é que ele funciona aqui? Basicamente, a gente já tem então algumas imagens mapeadas com cada componente e cada ameaça descrita ali, e mandamos isso então como um prompt para o modelo, um system prompt para o modelo. Depois, a gente manda então novas imagens para o modelo analisar, e aí ele tem que fazer isso em 3 etapas: detecção dos componentes, análise de ameaças e, por fim, geração do relatório completo de STRIDE com novas ameaças ou não. Meus colegas vão explicar melhor esse código e mostrar para vocês como é que está funcionando. Bom, pessoal, vou fazer a demonstração aqui de como ficou o nosso código. O Danilo já fez uma apresentação geral do projeto. Eu vou focar mais em detalhar aqui como que a gente estruturou o nosso código e a gente separou em preparação do dataset, treinar o modelo e depois rodar a pipeline para fazer a análise de fato das ameaças. Beleza? Então, começando aqui com a preparação do dataset, primeiro a gente faz a leitura das imagens que a gente vai usar para montar esse dataset, faz importação do que a gente utiliza aqui para isso. Em seguida, a gente faz a preparação das pastas, também com as importações do que a gente usa, define as classes, e em seguida a gente implementa uma função que divide o dataset em treino, validação e teste. E aqui de fato a gente monta o nosso dataset. Agora nessa etapa a gente faz o treinamento do modelo. Aqui a gente faz a importação do que usa, lê o knowledge base e printa os exemplos. Em seguida a gente registra o knowledge e verifica se as imagens estão disponíveis. Aqui a gente pega alguns exemplos do knowledge que vão ser usados como few shot. Em seguida a gente só printa o fluxo da imagem até o relatório. Bom, agora a gente vai rodar nossa pipeline, que vai detectar os componentes, fazer a análise e gerar o relatório. A gente começa aqui carregando as configurações de ambiente, registrando o knowledge e preparando para executar. Bom, em seguida a gente vai carregar o Stride Analyzer, que é o componente que fica responsável para enviar para o Gemini e fazer a análise. Bom, em seguida a gente vai executar com o Few Shot Prompt, enviando a imagem junto com os exemplos do Knowledge. Aqui a gente vai fazer uma prévia, printar os componentes ativos e as primeiras ameaças. E em seguida gerar o relatório final, tanto em JSON como em Markdown. Agora o Noleto vai explicar melhor esse resultado para a gente, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João. É, Após toda a explicação que nós tivemos ali do Alan e do Danilo, onde eles mostraram realmente ali funcionando o nosso script e o que o nosso projeto vai fazer, eu vim explicar um pouco o que é a metodologia Stride, né? O que é esse modelo, e mostrar também os resultados finais aqui do nosso projeto e o que foi mapeado, né? Através desse modelo Stride. Então vamos lá, o Stride é um framework
da Microsoft para modelagem de ameaças. E o nome é um acrônimo para 6 tipos de riscos que a gente tem que testar nos componentes da nossa arquitetura. Então, começando aqui pelo S, que é o spoofing, é quando alguém se passa por outro usuário utilizando credenciais roubadas ou falsas. O tampering, que é a alteração maliciosa de dados, seja esse dado em trânsito ou no banco de dados. O repudiation, que é quando um usuário faz algo no sistema e o sistema não consegue provar que foi esse usuário que fez essa ação por falta de registros de ação, logs, enfim. Information disclosure, que é o vazamento de dados ali, credenciais não, também credenciais, né? O vazamento de dados sensíveis e confidenciais, no caso, né? O denial of service, que é deixar o serviço indisponível por alguma sobrecarga, algum ataque que sobrecarregou esse sistema, né? E o elevation of privilege, que é quando um usuário comum consegue virar um administrador, por exemplo, explorando alguma falha ali do sistema. E como já foi dito, o nosso projeto, a gente criou uma pipeline que analisa ali automaticamente o diagrama que a gente envia para ele. Nesse caso, a gente enviou um diagrama híbrido, né, AWS com Azure. Ele identifica cada componente e aplica essa modelagem Stride que eu falei. Então vamos ver como ficou o nosso relatório e o que ele mapeou aqui, né? Abrindo o arquivo, logo no topo, a gente consegue ver que ele identificou 24 ativos e mapeou 10 ameaças. Logo aqui embaixo a gente tem os ativos identificados, como a gente pode ver, ele identificou a AWS Shield, a AWS Cloud, Amazon Elastic File System. Então ele identificou bastante coisa. E logo aqui embaixo, na matriz de ameaça Stride, ele traz um outro mapeamento, que é o de ameaças, onde ele também já traz uma solução. Então ele traz a ameaça e a solução. Por exemplo, esse primeiro aqui. Para os usuários, o risco é o spoofing, que é alguém se passar por esse usuário roubando a credencial dele ou de alguma forma manipulando com informações falsas, com credenciais falsas. E o que a gente pode fazer para solucionar isso é utilizar o Microsoft Entra e exigir MFA, monitorando assim as anomalias de acesso. Aqui abaixo a gente tem outras ameaças do Stride que foram identificadas e como a gente pode corrigi-las. Por fim, o Stride ele nos dá as categorias, nosso pipeline preenche essa matriz automaticamente e nos entrega um plano de ação pronto para o que a gente pode corrigir e priorizar, né? E eu não comentei, mas aqui a gente também tem a saída JSON, que traz as mesmas informações, mas como é um JSON, a gente pode utilizar isso de outra forma, integrando com outras aplicações, enfim. Então, são duas saídas que a gente gera com as mesmas informações, mas uma para usuários em geral e outra mais focada tecnicamente aqui. Muito obrigado pelo tempo e agradeço aqui a equipe e a todos pela entrega.